Sabe, tem um tipo de história que a gente não acha em livro nem em museu. É uma história que está ali, escrita na areia, nas conchas, bem debaixo dos nossos pés. É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos juntos desenterrar os tesouros invisíveis de São José do Norte e descobrir um passado que, olha, ainda pulsa sob a superfície. Para começar, vamos fazer um exercício. Esquece um pouco a cidade que a gente conhece, sabe? As ruas, os prédios. Tenta sentir a paisagem de um jeito mais puro, mais antigo mesmo. Imagina só, areia branquinha sob os pés, aquele vento que nunca para no rosto, o cheiro do mar. É uma paisagem que parece que sempre foi assim, né? Eterna. Mas e se eu dissesse que a cada passo que a gente dá por ali, a gente está, na verdade, caminhando sobre os vestígios de gente que viveu aqui há mais de 2000 anos? Então, essa é a grande pergunta que guia a gente hoje. O que é que essa terra guarda de verdade? Quais são os segredos que estão ali só esperando para serem revelados? Pois é, a nossa jornada para descobrir tudo isso começa agora. Só que, antes da gente encontrar as pessoas, a gente precisa entender o palco onde a vida delas aconteceu. E que palco, hein? Ele foi esculpido por forças da natureza gigantescas, numa história que começou, olha só, milhões de anos antes de qualquer ser humano pisar por aqui. Pensa só nisso aqui. Durante a última era do gelo, o nível do mar era tipo 120 metros mais baixo. Onde hoje a gente vê a Lagoa dos Patos, era uma planície enorme e seca. Foi o derretimento do gelo que fez o mar avançar, e só bem mais tarde, coisa de 5 a 7 mil anos atrás, é que essa paisagem toda se acalmou e virou esse lugar que a gente conhece hoje. O nome técnico para esse fenômeno todo é transgressão marinha. O que isso quer dizer? Basicamente, é o processo do oceano avançando sobre o continente. Foi exatamente isso que criou a Lagoa dos Patos e toda essa planície costeira que a gente vê hoje. Simples assim. E olha só como isso aconteceu. O mar foi aos poucos depositando areia em barreiras, uma depois da outra, e foi criando essa faixa de terra que hoje separa a Lagoa dos Patos do oceano. E foi justamente nesse paraíso recém-formado, cheio de peixe e de recursos, que os primeiros grupos humanos decidiram se estabelecer. Faz todo sentido, né? Ok, agora que a gente já entendeu o cenário, o palco, vamos conhecer os atores. A história das pessoas nesse território não é uma linha reta, sabe? É mais como uma sobreposição de camadas, cada uma delas contando a história de um povo diferente. A melhor forma de imaginar isso é pensar no território como um livro. Um livro escrito em camadas de tempo. Cada povo que chegou escreveu uma página nova por cima da anterior, mas sem apagar totalmente o que já estava escrito por baixo. E essa imagem da pirâmide invertida ajuda a gente a organizar essa história perfeitamente. Lá na base está o que é mais fundo e mais antigo. E lá no topo o que é mais recente, o que está mais visível para a gente. No fundo, é a arqueologia da nossa própria identidade. E aqui está o ponto central. Lá na base, a gente tem os vestígios dos povos pescadores-coletores de 6 mil anos atrás. Os rastros deles são bem mais difíceis de ver, mais sutis, mas eles são a base de tudo. Já no topo está a nossa sociedade, a de hoje, com marcas que são óbvias, né? O nosso presente está literalmente construído em cima desse passado todo. Mas e aí? Como é que os arqueólogos conseguem ler esse livro que está enterrado? Pelas pistas que cada povo deixou para trás, claro. Pontas de flecha, os impressionantes sambaquis, que são umas montanhas de cantes de conchas, é incrível, e os vários tipos de cerâmica. Cada objeto desses é como uma assinatura, sabe? Revela quem viveu ali. E a diversidade de gente que passou por ali é impressionante. A gente está falando da tradição umbu, com suas pontas de pedra de 10 mil anos, depois vem os construtores de sambaquis, e mais para frente as tradições que faziam cerâmica, como a tupi-guarani e a vieira. Tudo isso mostra uma história muito longa e muito rica de ocupação antes mesmo da chegada dos europeus. Só que, claro, descobrir tudo isso também traz uma responsabilidade enorme. Porque todo esse legado que é inestimável e que sobreviveu por milhares de anos, hoje corre perigo. A gente precisa, e com urgência, falar sobre como proteger tudo isso. Olha só esse número que talvez surpreenda muita gente. São mais de 70 sítios arqueológicos registrados só no município de São José do Norte. 70. São 70 lugares guardando pedacinhos dessa história imensa. Mas afinal, o que é um sítio arqueológico? É bem simples. É qualquer lugar que tenha provas físicas de atividade humana do passado. E o mais importante, esses locais são protegidos por lei, tá? Eles são considerados patrimônio de todos nós, de todos os brasileiros. E, infelizmente, a realidade é que esses tesouros estão sumindo.
Eles são ameaçados por carros e jipes andando nas dunas, pela expansão das cidades e da agricultura sem nenhum planejamento, por queimadas. Mas quer saber? Talvez a maior ameaça de todas seja a mais silenciosa, a nossa própria falta de conhecimento sobre o que a gente está perdendo. E é para sempre. Então, como é que a gente muda isso? Essa frase aqui dá uma boa pista. Preservar o passado não é só ficar olhando para trás com saudade, não. É sobre dar raízes mais fortes para o nosso presente. É entender de onde a gente veio para poder saber quem a gente é. E essa proteção toda começa com coisas simples que estão ao alcance de todo mundo, de toda a comunidade. Primeiro, aprender sobre essa história. Depois, respeitar a paisagem, né? Apoiar quem trabalha para proteger e, o que é fundamental, compartilhar esse conhecimento. Conversar sobre isso. No fim das contas, a própria comunidade é a maior guardiã da sua herança. E para fechar, eu queria deixar um pensamento muito poderoso que vem de um provérbio guarani. A terra não é nossa, nós é que pertencemos à terra. Talvez quando a gente finalmente conseguir enxergar todas essas camadas de história debaixo dos nossos pés, a gente entenda que não somos donos desse lugar. Somos só os guardiões mais recentes de uma história que é, nossa, imensamente mais antiga que a gente.